Bom dia, Mantuan. Seja bem-vindo ao De Primeira. Bom dia. Aê, garoto! Aleluia! Boa! Bom dia a todos, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje para a gente poder bater um papo. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. O áudio colaborou. Marinho, já toco a bola para você fazer a primeira pergunta para o Mantuan. Oi, Mantuan, prazer falar contigo. Eu estava colocando, antes de tu conseguires entrar aqui, dessa situação de tu estares quase completando 50 jogos no Zenit. Eu queria ouvir de ti como é que está a situação do Zenit, como é que está o futebol da Rússia em razão dessa questão do conflito com a Ucrânia e como é que está principalmente viver no país nesse momento. Tu nota algum sinal desse conflito? Ainda existe algum resquício ou a situação está mais tranquila, está mais calma? Começando pela essa última frase, acho que a gente aqui não sente nada em relação à guerra. Aqui vivemos normal. Não temos notícias também, aqui não se fala muito da guerra. As notícias que a gente recebe é quando vocês recebem aí do Brasil também, então aqui acaba que a gente não nos afeta em nada. E em relação ao futebol russo, é um futebol muito competitivo, tem equipes muito qualificadas aqui, então é um nível de futebol que confesso para vocês que antes de eu vir para cá eu achava que era menos, mas estando na minha segunda temporada, acredito que é um futebol muito competitivo, então acredito que é um futebol que, claro, com a guerra ele acho que perdeu a qualidade, porque muitos estrangeiros saíram, mas muitos também ficaram, muitos estão chegando também, então eu acredito que é um futebol muito competitivo. E em relação aos 50 jogos, cara, tô muito feliz de tá podendo conquistar essa marca aqui. Claro que agora estamos fora de Champions, fora de competições europeias, então a gente acaba jogando menos jogos na temporada. Então, os 50 jogos com 1 ano e meio, acho que de clube é muito bom. Aqui eu vejo muitos jogadores com 3 anos de clube fazendo 100 jogos. Então, é um campeonato que tem menos jogos, então eu estou muito feliz de estar fazendo essa marca e espero fazer muito mais com essa camisa. Ô, Mantuan, quando você estava no Corinthians e soube da possibilidade de ir para o Zenit, qual que era a tua visão do clube e do país como um todo? E quando você chegou, o que mudou do que você pensava antes? Cara, primeiramente quando veio a oportunidade de poder vir para cá, claro que estava muito pior o momento da guerra, muita gente falava da guerra, então eu primeiramente chamei os brasileiros que estavam aqui, né, para saber de como estava o país, de como estava em relação à guerra, porque teve esse medo, né, meu, da minha família, mas todos me passaram total segurança. O nosso segundo técnico aqui, o William também, que ele é brasileiro, passou total segurança daqui. Então quando eles me falaram, não tive dúvidas para vir para cá. E, cara, o que me surpreendeu bastante foi o clube. Eu já sabia da grandeza do Zenit, mas eu não sabia de toda essa estrutura do nosso centro de treinamento, do nosso estádio, da nossa locomoção aqui na Rússia. Então, foi uma coisa que me surpreendeu bastante aqui. Só para não perder o gancho, eu vou tocar a bola para o PVC, mas você levantou a bola, eu vou ter que perguntar. A gente estava falando do Arthur agora há pouco, jogador do Palmeiras, e que tem a possibilidade do Zenit contratá-lo. Se ele te mandar um zap, perguntar, e aí, ou se é que ele já te mandou, posso ir para aí? Como é que são as coisas? Você vai levar o Arthur para aí também, ou Mantuan? Não, cara, se tá rolando mesmo, a gente sabe da qualidade do Arthur, um jogador que tem muito 1 para 1, né? E vai nos ajudar bastante caso dê certo dele vir para cá. Então, pode ter certeza que se me chamar, eu vou falar as melhores coisas aqui do Zenit, da Rússia, para que ele possa vir nos ajudar aqui. Atenção, então, a assessoria do Arthur vai passar o WhatsApp pro Mantuan para eles terem essa conversa, então, depois. PVC, estamos com o Mantuan ao vivo. Я буду говорить по-русски хорошо, когда чемпионат мира закончится. Sabe o que quer dizer isso? Meu Deus. Нет!
Não, eu vou falar russo pra caramba quando a Copa do Mundo acabar. Só que a Copa do Mundo acabou faz 5 anos, eu estou esquecendo tudo. Você gosta de ler? Gosto bastante. Então, vou te dar uma recomendação só por causa da história da guerra. Esse livro aqui é uma história triste. Esse livro se chama Futebol e Guerra, de um cara chamado Jorge Zaha, da Jorge Zaha, editora do jornalista escocês chamado Andy Dougan. Essa é a história. Estou falando só porque me chamou a atenção você dizer como na Rússia e em São Petersburgo não se sente a guerra. Que, por um lado, é um aspecto mais doloroso ainda da guerra. Sim. Porque na Ucrânia se sente tragicamente o efeito da guerra. Esse livro conta a história de um time chamado FC Start, que era um resto do Dínamo de Kiev, na Kiev invadida pela Alemanha nazista em 1942. O Start, o time do Dínamo de Kiev, que restava, era prisioneiro de guerra e recebeu o desafio de jogar contra o time da Luftwaffe, que era a Força Aérea de Hitler, em Kiev. E eles ousaram ganhar 2 vezes do time da Luftwaffe. O que significa que a gente não precisa chegar até o final do livro para entender o que foi que aconteceu. Eles ganharam da Luftwaffe uma vez, foram convidados para a revanche e ganharam a segunda vez. A coisa mais irônica ou trágica dessa história desse livro é que 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, o Shakhtar Donetsk está jogando a Champions League na Alemanha. Na Alemanha, em Hamburgo, porque não pode jogar na Ucrânia. Esse é um negócio inacreditável. São Petersburgo é uma cidade... Vamos mudar de assunto, porque eu queria só te falar disso aqui, porque me chamou muita atenção esse lado da guerra, que é do lado de cada fronteira. São Petersburgo é uma outra coisa, né? Assim, a gente fala a vida inteira. Pô, meu cara vai jogar na Rússia. Aí você chega em São Petersburgo e olha a cidade e fala, cara, quero morar aqui. Como é que é a tua relação com a cidade de São Petersburgo? O que você imaginava que ia encontrar e que você encontrou? Cara, é exatamente isso que você falou. Eu não fazia ideia de como que era morar aqui. Como era São Petersburgo, eu não fazia ideia alguma, mas, claro, a gente pergunta, as pessoas falam, é um lugar bom e tal. Eu falei bastante com o Juliano, que tinha jogado aqui, e ele tinha me falado, cara, a cidade que você vai morar, você não vai querer sair de lá pelo resto da sua vida. E claro, obviamente, eu não botei muita fé, mas quando eu cheguei aqui, cara, que cidade espetacular, muito bonita. Então, cara, é uma cidade que me surpreendeu muito em relação a todos os aspectos. Então, cara, de verdade, é exatamente como você falou, é muito surpreendente estar em São Petersburgo. Danilo Lavieri, estamos com o Mantuan ao vivo aqui no De Primeira. Bom dia boa tarde já, né? Meio-dia, boa tarde aqui para o Brasil, boa tarde já também na Rússia. Realmente, o PVC falou de São Petersburgo, lembrei da passagem que a gente teve lá durante a Copa do Mundo, e ali é um lugar que tem bom bar, o estádio parece um disco voador, né? Gigantesco, assim. É uma cidade assim que é um misto de Rússia com um pouco de Europa Ocidental ali também. É um negócio muito bonito, é bem bacana a cidade. Mas, Mantua, embora você esteja aí, né, elogiando bastante, gostando muito de estar aí, algo te balança para voltar para o Brasil? Teria alguma coisa que faria você voltar para o Brasil? Uma proposta? Você acompanha futebol brasileiro de alguma forma ainda? O Corinthians de uma forma especial porque é o time que você começou? Ou você já virou russo, já tá falando o russo igual o PVC aí falou agora há pouco com você? Я буду говорить по-русски хорошо, как Даша Vladimira закончится. Tá gastando russo. E, cara, eu acho que hoje tô com... Pra ser bem sincero, eu tô com o meu pensamento aqui hoje. Aqui no Zenit, aqui de se manter aqui na Europa. Então, acredito que hoje é muito difícil assim eu querer pensar em voltar para o Brasil. Mas, claro, aqui eu tento assistir todos os jogos do Corinthians. Não só do Corinthians, mas do Campeonato Brasileiro. Obviamente,
Quando o Corinthians joga, eu sempre que der, eu tô assistindo, tô acompanhando. Então, e sempre vou acompanhar, porque é o time que eu torço, é o time que me trouxe ao mundo do futebol. Então, vou ser eternamente grato a esse clube e sempre vou ficar na torcida mesmo de longe. Vamos testar sua imparcialidade agora. Quem vai ser o campeão brasileiro? Agora? Desse ano agora, 4 rodadas. Desse ano? Vou te ajudar, hein? Vou colocar a tabela aqui para te ajudar, se você está meio esquecido dos números. O Palmeiras é o líder com 62, o Botafogo tem 60, o Grêmio 59, o Bragantino 59, o Galo 57 e o Flamengo 57. Vai ser o Red Bull. Ó, o Bragantino joga hoje com o Flamengo. O PVC ia completar alguma coisa. O Gato lá do interior de Minas disse a mesma coisa. Não, eu ia perguntar sobre a história do Corinthians, se você entendeu o que ninguém entendeu direito. Como foi a operação de Yuri Alberto ir para o Corinthians e você ir para o Zenit? Eu sei da minha parte, né? Foram muitas, eu sei da minha. A minha foi que surgiu o interesse do Zenit, meu empresário me ligou, disse que o Zenit queria fazer... O Corinthians estava interessado, né, no Yuri Alberto. Tanto que eu achei que no começo o Alessandro tinha conversado comigo para eu falar com o Yuri Alberto, porque a gente tem uma amizade, a gente jogou na seleção junto. Então, pô, eu chamei o Yuri, falei, pô, vem pra cá pra gente jogar junto e tal. Passa uma semana, me vem a notícia de que eu poderia estar sendo envolvido. Então, cara, da minha parte foi essa, acho que foi essa troca com o Yuri, se eu não me engano, acho que foi por 50%, né? 50% do meu passe. E de início foi assim. Então, da minha operação foi essa. Você sabe que o Vitor Pereira, no início ou me corrige, se você não sabe, a informação que eu tenho é essa, se você tiver diferente, me corrige, mas a informação que eu tenho é que o Vitor Pereira não queria. Ele tinha dúvidas sobre o Yuri, mas fundamentalmente ele não queria que você saísse do Corinthians. Você sabe disso? Sei, eu escutei dele. Ele tinha quando já estava tudo certo para eu vir para cá, ele me chamou na sala dele, a gente conversou bastante. E ele me disse que ele tinha falado com a diretoria que eu era o único jogador ali que ele não queria que fosse negociado agora. Então, porém, ele entendeu todo o processo, tudo como aconteceu. Foi ele que entendeu. Mas não, ele entendeu depois, né? Se é que alguém entendeu, o legal dessa resposta entendeu foi o Vitor Pereira, então. O Mantuan já responde a pergunta do Cláudio Vasconcelos, que tinha citado aqui no chat exatamente sobre se ele teria sido envolvido na operação do Yuri Alberto. Marinho? Deixa eu te colocar numa ruim aí, Mantuan. Sabe que, do mesmo jeito que tu falaste aí, que não penso em sair do Zenit e tal, tem gente que pensa, né? E volta e meia no mercado a gente tem informações de jogadores que estão vindo para o Brasil de volta, e entre eles o Claudinho. Eu quero saber se tu já te despediu do Claudinho, ele tá deixando você, está vindo para o Brasil mesmo, ou como é que é? Cara, o que eu posso te falar é que a gente está voltando em dezembro de férias. Agora, de resto, eu já não sei. Ele também não comentou nada comigo, apesar de ser muito meu amigo. Ele ainda não comentou nada comigo, então, por enquanto, estamos esperando a gente espera ele de volta, quando voltarmos de férias. Driblador, Mantuan, saiu pela tangente, foi bem. A última da minha parte, Mantuan, você falou que quer continuar acompanhando, você é muito grato ao Corinthians, por ser o time que te projeta para o futebol mundial. Como que você vê o Corinthians de hoje? Assim, é um time que está há alguns anos sem conquistar título, vai ter eleição agora nesse final de semana, o torcedor está com um pé bem atrás, né? Bem desconfiado do Corinthians ultimamente, o time não vem dando alegrias, pelo contrário. Como é que você vê o Corinthians de hoje e para o futuro também? Cara, hoje assim eu vejo, acho que eu vejo um clube que tá se reestruturando, né? A gente todos sabem da dificuldade financeira que
o Corinthians passa, então isso, óbvio, afeta o clube, afeta os jogadores. Então, mas eu acredito que o Corinthians está se reerguendo e eu acredito que vem bons anos agora para o Corinthians. Eu acho que o Duílio, não sei quem que vai entrar, vão fazer um ótimo trabalho. E eu espero, né, que façam um ótimo trabalho, porque o Corinthians é muito grande e não pode estar passando por esses momentos, né? Claro que no ano de 2022 teve aquela final, né, da Copa do Brasil, que acho que se ganha ali iam falar menos, porque foi campeão, mas acredito que agora vem bons anos pro Corinthians, se Deus quiser. Né? Nessa final o Corinthians bateu ali na trave nos pênaltis e o Flamengo levou a melhor, e o Duílio sendo presidente sem títulos depois de muito tempo na história do Corinthians. Nesse sábado, portanto, tem eleição. O Corinthians joga amanhã contra o Bahia na Neoquímica Arena. PV. Когда я Санкт-Петербург, я иду на стадион, смотрит Зенит. Só entendi eu entendi um pouquinho, hein? O que você entendeu? Vamos lá. Eu entendi. Ó, vê se eu tô errado, hein? Você perguntou como que tá São Petersburgo. Não. Eu falei que quando eu for para São Petersburgo, eu vou para o estádio ver o Zenit. Tá. Foi bem. Esse russo é muito difícil, cara. É difícil, eu estou esquecendo tudo. Eu falei um pouquinho, eu conversei em russo na Copa de 2018, mas eu estou esquecendo tudo. Estou aqui lembrando como é que fala. Mayatieti é meu pai. Mayamati é minha mãe. Dobre Ultra, só lembro disso. Dobre Ultra. Eu lembro do Spaciba também. Vá piva pra Jalsta. Vá piva pra Jalsta. Na praça na leva. Não, eu cheguei... Eu tô me sentindo mal. Eu tô me sentindo mal aqui porque eu fui o único que nunca teve na Rússia nessa live, né? O Rabielis vai falar de Napiva, Dvapiva, Tripiva, Titiripiva. Sabe o que é cerveja, isso? Né, cerveja. É isso. Não sei. Cervejas, 3 cervejas. Você não, você é atleta. Sim. Como é que é a relação com a torcida aí? O que eu me lembro daí muito é que tinha muito torcedor de time Real Madrid e Manchester United. O Zenit tem uma torcida dura, fiel, presente. Como é que é essa relação? Cara, aqui a gente tem a torcida... A gente tem os ultras aqui, né? Da torcida organizada. Hoje, infelizmente, não sei... Vai ser difícil eu explicar aqui para vocês, mas eles não estão conseguindo... Eles não estão indo em jogos nossos do Campeonato Russo, porque tem uma coisa agora que se chama Fan ID. Eu não vou saber explicar para vocês o que é, o porquê. Você tem uma identidade. É uma identidade do torcedor. Você precisa ter um cartão de identidade específico para poder entrar no estádio. Isso. E os ultras, né? Não só do Zenit, mas de todos os times estão fazendo tipo protesto e não estão conseguindo ir aos jogos. Então, mas cara, quando eu cheguei eles estavam indo, estava tudo normal e cara, é muito, com todo respeito, não se compara assim, né, com as torcidas do Brasil, mas é uma torcida que está em todo lugar, eles vão para qualquer lugar juntos, cantam, apoiam. Então é muito. Eu não esperava isso quando eu vim para cá. Mantuan, quero te agradecer pela participação com a gente, mesmo confuso, com os áudios e o microfone que nos trollou, mas no fim das contas deu tudo certo. Sei que você gosta e admira o trabalho do PVC, então quero te agradecer também por ter nos disponibilizado uma parte do seu tempo para conversar com a gente aqui no De Primeira, viu? Da Svidania. Que isso, eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui, viu? Um grande abraço a todos. Pacá. Aí, pacá. Valeu. Grande Mantuan, gastando também um pouquinho do seu russo, ex-jogador. Spaciba, muito obrigado. Grande Mantuan. Boa tarde para ele, portanto, lá na Rússia. Vai se proteger um pouco lá do frio, porque o negócio não tá brincadeira. Marinho, obrigado também por nos ajudar a fazer essa entrevista, viu? Poxa, obrigado. Eu que agradeço vocês. Já ainda tive uma aula de russo. Poxa, né? Se eu for conhecer agora, eu sei que eu devo ir a São Petersburgo, já sei algumas palavras, então, poxa, né?
São Petersburgo Você até pedir cerveja. Você até pedir cerveja, o que é o mais importante. Piva, Tietiri Piva, Piat Piva, CM Piva, CM7, Chess Piva, CM Piva. Calma, já tá ficando bêbado. Não, a partida tripiva, PVC. Não, a partir da metade dos piva, o cara já não tá mais falando nada. O cara já tá pedindo em português, chamando o garçom de amigão. Aí, amigão! Levanta a mão, a cerveja chega, pronto. Chefia, desce mais uma. Vai ser assim já. Obrigado, meu, precisando. Tamo junto, nem precisa me chamar que eu venho. Abração. Nosso Peaky Blinder gaúcho, Marinho Saldanha, produzindo, nos ajudando com a entrevista. Legal da gente conhecer um pouquinho da realidade do Mantuan lá, PV. Só reforçar isso aqui. Essa história é uma história impressionante. E assim, eu falei para o Mantuan porque eu fiquei de fato, quando ele falou, aqui a gente não sente nenhum efeito da guerra. É uma parte trágica da guerra. Quem está em São Petersburgo não sentiu nada da guerra, porque quem está na Ucrânia está sentindo. E é uma ironia do destino, 80 anos depois, um time ucraniano tem que jogar na Alemanha. E esse livro conta um pouco da história de 80 anos atrás. Futebol e Guerra do Antidogo. É um bom livro. É um pouco da parte da guerra, né? Essa guerra também de informações, de você blindar e tentar mudar um pouco, distorcer a realidade. Realmente é triste que quem esteja de um dos lados não faça ideia do que quem está do outro esteja sofrendo uma das trágicas consequências de uma guerra que nunca traz coisas boas para o ser humano.